Então tem uma pergunta aqui do Facebook onde faz o seguinte questionamento. Tenho dermatite atópica e soube de um exame chamado FOXP3. O que é isso e como vai me ajudar? Então, é isso justamente que levou à confusão. FOXP3 não é um exame. FOXP3, o nome FOXP3, a sigla FOXP3 é um fator de transcrição. Ou seja, é uma estrutura, vou tentar falar de uma forma mais leiga, de uma forma mais fácil para que vocês entendam. É uma estrutura que está dentro do núcleo das células, do núcleo principalmente dos linfócitos T. Tá? E essa estrutura, esse fator de transcrição, ele faz com que haja a ativação de determinadas regiões nucleares dos linfócitos T para que justamente haja uma maturação dos chamados linfócitos T reguladores. Hoje nós sabemos que as doenças inflamatórias, principalmente as doenças alérgicas, sejam doenças inflamatórias, doenças reumáticas, até doenças infecciosas, você tem uma forte atuação dos linfócitos T reguladores. E quando a gente tem uma quantidade adequada desse fator de transcrição chamado FOXP3, justamente faz com que haja uma quantidade adequada das células T reguladoras, e essas células T reguladoras conseguem então controlar processos inflamatórios em geral. Em relação ao processo de alergia, ao processo de dermatite atópica em específico, uma quantidade adequada de FOXP3 dentro dessas células T reguladoras faz com que você tenha justamente um controle do processo alérgico e está muito ligado principalmente ao aparecimento das dermatites atópicas. Dermatite atópica é uma doença grave, é uma doença multifatorial, é uma doença de difícil controle e que, de certa forma, ela está relacionada com um aumento do processo inflamatório de uma forma muito grande. É lógico que nós temos as dermatites atópicas leve, moderada e grave, mas quando você tem uma dermatite atópica grave, é uma doença realmente de difícil controle, multifatorial, causada por vários fatores. Então, por exemplo, a dermatite atópica, o primeiro fator é quando você tem uma falha na barreira da pele, que nós falamos muito isso em outros vídeos, ou seja, é como se as células dermatológicas elas não se juntassem adequadamente e aquilo ali formassem buracos, e naqueles buracos entre as células da pele entrassem germes agressores que causassem processo inflamatório. Tá? Então pode entrar germes, pode entrar substâncias tóxicas, químicas, ou seja, aquela camada protetora que a pele faz justamente causando uma barreira entre o ambiente e entre o seu corpo, essa camada protetora ela fica descoberta justamente por causa desses buracos. Né? Entre aspas, esses buracos são formados entre as nossas células dermatológicas. Então a primeira causa é isso. A segunda causa é justamente o processo alérgico que você tem, o processo alérgico de hipersensibilidade a poeira, a mofo, ácaro, a pelo de animal ou várias outras substâncias. Então esse processo de hipersensibilidade, quando a gente inala o ácaro, e a gente engole esse ácaro junto com a nossa saliva, parte dessa proteína ela sai pelo suor e causa um processo inflamatório, e aquele processo inflamatório arde, coça, dói em alguns casos, entende? E assim por diante. Ou existe também outro problema em relação à dermatite atópica, que é a questão da dificuldade que o paciente com dermatite atópica ele tem de ter uma pele ressecada, tá? Ou seja, a pele do paciente com dermatite atópica é naturalmente seca, então você precisa sempre hidratar essa pele. Tá? Existem também algumas evidências que mostram a relação de alergia alimentar com dermatite atópica. É algo controverso, mas nós somos da linha que acredita que existe realmente um processo de hipersensibilidade alimentar contra a dermatite atópica, e a gente, quando encontra algum alimento muito positivo em algum paciente, seja pelo exame de sangue ou seja pelo teste alérgico de pele, a gente manda esse paciente suspender esse alimento. Então, você vê quanta coisa eu já falei que eu acho que vocês até esqueceram, né? E o que tem a ver a questão do FOXP3 em relação a tudo isso que nós falamos? Ou seja, o FOXP3, nós sabemos que alguns pacientes que têm dermatite atópica grave, eles têm uma deficiência nesse fator de transcrição FOXP3 que faz com que haja uma diminuição nas células T reguladoras. Essas células T reguladoras é que deixam todo o sistema imunológico equilibrado. Em vez do sistema imunológico estar assim, desequilibrado completamente, não.
a célula T reguladora deixa o sistema imunológico equilibrado, fazendo com que as células imunológicas, as células do organismo ligadas ao sistema imunológico, elas não entrem em processo inflamatório muito forte, entende? Então, quando nós falamos na questão da célula T regulatória controlando o processo inflamatório causado por uma doença reumática, por um reumatismo, é isso, exatamente. A célula T regulatória, ela vai lá nas outras células inflamatórias, ela como se jogasse baldes d'água em cima do processo inflamatório e fizesse justamente com que as células que causam o processo inflamatório, elas diminuíssem a quantidade de mediadores inflamatórios durante o processo de inflamação, tá? E o paciente que tem a deficiência do fator de transcrição FOXP3, ele produz pouca célula T regulatória e, consequentemente, acaba tendo muito processo inflamatório, muita inflamação. E uma das células ligadas a esse processo inflamatório é a célula TH17, que ela é pouco inibida pelas células T regulatórias, justamente, que é induzida pelo fator de transcrição FOXP3. Quando você falou em relação ao exame FOXP3, o que é esse exame FOXP3? Não é um exame. Isso justamente é a detecção da porção genética de pacientes que têm deficiência desse fator de transcrição, ou seja, existe uma determinada região do seu gene, do seu genoma humano, de pacientes que têm dermatite atópica grave e que de certa forma sofrem muito com dermatite atópica grave, onde há uma alteração no gene responsável pela produção desse fator de transcrição. Então, os pacientes que de certa forma conseguem identificar se existe uma alteração nesse gene para a produção de FOXP3, eles conseguem ser possíveis candidatos no futuro de uma terapia genética que vai controlar justamente a produção do fator de transcrição. Tá? Então, se você por acaso tem essa deficiência genética, no futuro haverá a possibilidade de você corrigir esse loco genético, esse segmento genético e, consequentemente, poder produzir o fator de transcrição normalmente, para que você não tenha mais uma deficiência de células T reguladoras e, consequentemente, uma piora muito grande do quadro de dermatite atópica grave, tá bom? Então é basicamente isso. Eu acho que de certa forma eu pude responder a sua pergunta, tá bom? Agora, realmente é um exame difícil, não é um exame fácil, é um exame que é feito somente em alguns centros de referência e que de certa forma não traria tanto benefício no momento, até porque a terapia genética para a correção desse gene ainda está engatinhando e isso certamente só a gente conseguiria daqui a alguns anos, haveria comercialmente disponível para que as pessoas pudessem então fazer esse tratamento, tá bom? Por enquanto realmente é aquele tratamento que nós já conhecemos, que é o tratamento onde nós seguimos o protocolo para o controle da dermatite atópica, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, excelente, eu acho que eu esclareci, desculpe por não ter entrado em detalhes suficientes para esclarecer essa pergunta.